Sejam muito bem-vindos ao primeiro Protagonistas RS aqui na rede Poa Streaming TV. Estamos no ar no canal 160 da Soul TV, 15 da RBTV, no YouTube Poa Streaming TV e também nos nossos aplicativos próprios. TVs Samsung, LG, Roku, Apple TV, Google TV, em todas elas você encontra Apple TV, né? Só corrigir aqui. Apple TV, Google TV, você baixa nosso aplicativo também nos sistemas Android e iOS e nos acompanha 24 horas por dia com a programação da Poa Streaming TV, que estreia hoje o Protagonistas RS, esse programa que busca destacar aqueles que realmente servem de inspiração, aqueles que têm histórias que vão motivar a você também buscar os seus sonhos. Eu tenho a honra de receber aqui nesse espaço um querido amigo, um cara que eu conheço há muitos anos, que teve toda uma história ligada ao esporte e que continua sendo destaque agora numa área da qual talvez ele jamais imaginasse que atuaria. Como empresário, como palestrante, como escritor, eu falo de Paulo César Fonseca do Nascimento, o Tinga. Tinga, que honra, meu irmão, te receber aqui no nosso programa de estreia. Bem-vindo. Pô, tá louco participar de uma estreia com esse nome, né? Protagonistas, né? Acredito que no Rio Grande do Sul tu conhece vários protagonistas, a gente tem muitas pessoas aqui em todas as áreas, e eu poder estar estreando, isso mostra, né, o carinho que tu tem por mim, e que não é de hoje, é de anos, que também é recíproco. Então, para mim também é uma satisfação poder participar de mais um projeto seu, que sempre que tu faz são coisas legítimas, legais e que são verdadeiras. Isso que me faz também sempre estar perto de ti, porque todas as coisas que tu faz, elas têm verdade. Coisas que não é tão simples no dia de hoje. Obrigado, meu irmão. A recíproca é totalmente verdadeira. E quando pensei, inclusive, na estreia e o nome do programa, não poderia ter escolhido outro nome. Eu me lembro que no Band Entrevista, na tela da Band TV, segue no ar, inclusive, todo sábado pela manhã, lá também eu falava, ó, um dos primeiros tem que ser o Tinga. Aí o primeiro, se não me engano, foi o prefeito Sebastião Melo, e o segundo já foi o Tinga. Quer dizer, você está realmente sempre nas minhas estreias, e para mim é uma honra, uma alegria, porque eu conheço a tua história, você é um protagonista não só da tua história, mas do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, um cara que cresceu, que trouxe para Porto Alegre muita coisa boa de onde você esteve e está agora com esse projeto, inclusive vai ser a primeira coisa que eu vou falar, que não é projeto, já é uma realidade, que é o Tamo Junto Baitinga, essa plataforma que une muitas das coisas que as pessoas precisam justamente para crescerem. Como é que foi a idealização desse projeto e como é que ele está sendo já colocado aí, como já com milhares de pessoas acessando, já fazendo parte dessa situação? Aliás, o Poa Streaming TV faz parte também, está lá no Tamo Junto Baitinga. Como é que foi a criação disso, Tinga? Então, tá fazendo um ano, né, do Tamo Junto Baitinga, desse ecossistema. É o primeiro People Place da América Latina. Nós fomos o primeiro movimento tecnológico. Ele é uma mistura de muita coisa. Uns falam que é um marketplace, outros falam que é como se fosse um mercado livre, outros falam que é uma cooperativa, e na verdade ele é uma mistura de tudo isso, né, dentro de um ecossistema, que a base dela é a confiança. O que une nós e todas as marcas que estão ali é a confiança. Então isso nasceu por uma série de situações que a gente foi acompanhando no mundo, as transformações, principalmente no mundo digital, que está na nossa mão, que é o celular. A gente abre hoje o celular e a gente vê muita coisa sendo dita, sendo falada, e a gente não sabe mais o que é e o que não é, né? Então a gente vê pessoas falando, ensinando sobre casamento, não são casados, ensinando comunicação, não são jornalistas, ensinando a jogar e não jogaram, falando em venda e não vendem, ensinando a trabalhar e não trabalham. Então o Tamo Junto ele vem, né, nessa brecha onde junta pessoas reais com coisas reais, com empresas reais, com coisas reais e todos legais, que o que une todos é a confiança. Então essa é a nossa base e a gente está crescendo muito rápido. Então a gente tem o mesmo tempo da nossa última tragédia, né, das maiores que a gente viveu, né, que é a enchente. Então ele nasceu ali quando a gente viu que precisava gerar oportunidade de emprego, a gente lançou o Tamo Junto Emprego, e aí começou a aparecer
outras tantas ideias, a gente estamos junto de tudo que é forma, e a nossa intenção é que o gaúcho, daqui a uns anos, quando ele acorde e pense em consumir alguma coisa real, verdadeira, ele pense assim, deve ter lá no Tamo Junto. Verdade. E realmente, quem entrar hoje já vai ver que tem realmente muita coisa e com certeza é questão de tempo para alcançar essa referência. Eu me lembro que eu estive, né, você me convidou no lançamento, né, do Tamo Junto Empregos, inclusive com a presença na época do nosso secretário Gilmar Socella, secretário do Trabalho, e foi muito importante porque a gente pôde já ali entender que era uma ideia que poderia ampliar-se como ampliou-se em outros meios também, né? Exatamente. E é muito bacana, assim, porque é uma inovação, né? Muita gente, quando olha, enxerga e começa a fazer esse questionamento, pô, como é que tu pensou isso, né? Mas, na verdade, não é o eu, né? É uma conduta de anos, né? Tem pessoas, tem outras pessoas que trouxeram uma ideia, outros trouxeram outras, mas quando eu falo que ele tem um ano na questão física e tecnológica, mas eu costumo dizer que o Tamo Junto ele tem 47 anos, que é a minha idade, Verdade. porque tudo que eu penso, o jeito que eu penso as coisas, o jeito que eu faço as coisas, a gente botou ali para dentro. Então é um ciclo tecnológico de amizade, onde todo mundo se ajuda, né? Todo mundo coloca os seus produtos, as suas ideias. Então, praticamente tem tudo ali, tudo que eu vivi, tem futebol, tem comida, tem bebida, tem consumo, tem emprego, tem comunicação, tem resenha, tem fé, tudo dentro, tudo que eu vivo está dentro do Tamo Junto. Aliás, tem que citar aqui a parceria do Antônio Bin, né? Que veio da Serra para o Mundo também, né? Está Exatamente. presente aqui nos bastidores e quer ter o parceiro no Tamo Junto Batinga. Obrigado ao Bin, que é uma grande figura, um grande amigo também. Agora, Tinga, você falou um negócio que eu sempre te cito, você sabe disso, que se colocou aí a palavra congruência e muitas pessoas não sabiam nem o que significava exatamente a palavra Eu congruência. aprendi contigo. É mesmo? E eu falei para o Tinga, um dia nós conversando aqui sobre esses pseudos cursos aí, de que te ensinam a vender curso que ensina a vender curso sem nunca ter vendido nada antes. E eu sempre, quando eu falo de congruência, eu cito o teu nome, seja onde eu estiver, porque você faz exatamente aquilo que você prega, você valoriza isso. Na verdade, você mesmo disse aqui, aliás, isso prova o que é o protagonista Paulo César Tinga, né? Ele mesmo falou, eu não sabia o que era congruência, mas eu já praticava isso, e eu também, viu? Quero dizer que eu também não sabia, e quando me disseram congruência é isso, poxa, só um pouquinho, então eu estou certo, eu estou no caminho, e você é um cara que sempre foi exemplo disso, referência disso. E hoje o mundo está cheio exatamente daquilo que não é congruente, né? Exatamente. Olha que interessante, eu estava em Belo Horizonte no domingo, que eu fui para a final, né, em Belo Horizonte, e eu estava conversando com o Léo, zagueiro, que jogou no Grêmio, jogou comigo no Cruzeiro, eu sou padrinho dele, e nós estávamos falando sobre isso, ele falou, vai ter um curso aqui de network, né, e eu achei estranho, eu falei, como é assim o curso de network, né, porque para mim isso não é treinável, né, ou tu gosta ou tu não gosta de pessoas, né, você ir se relacionar com uma pessoa só porque ela tem uma situação, eu não acho, Não é real, não né? é real, em algum momento ele vai perceber isso. E nós conversando sobre isso, eu sempre falei, aí eu falei para ele, Léo, a gente tem que tratar todo mundo com respeito, todo mundo com respeito, e que a gente não sabe como é que a gente vai encontrar essas pessoas futuramente. E eu cheguei no aeroporto, eu tinha passagem para embarcar 2 horas, cheguei no aeroporto e estava olhei e não tinha meu lugar, que acontece muito isso, cara. Tem algumas empresas que estão vendendo mais passagens É. do que lugar, né? Então, uma incomodação. E eu, como eu tenho agente de turismo, é bom que eu passei na pele isso, né? E aí, olha que aí aquela confusão, vai na loja, vai, não tinha lugar, confusão, já estava todo mundo meio alterado. Nisso, um cara me chama numa sala, pô, entra aqui, eu entrei lá dentro, ele, pô, cara, o que que eu falei? Cara, perdi minha passagem, isso era a diretoria da companhia. Não, peraí que a gente vai resolver. Aí o cara me chamou num canto e falou, cara, não, a gente vai resolver o teu problema aqui, mas deixa eu te mostrar uma foto. Puxou uma foto de 2017, eu com uma senhora velha, já falou, ela já faleceu faz 3 anos, e eu tirando uma foto com ela, entregando
uma raposinha, que é o símbolo do Cruzeiro, que tinha de criança, dando para ela. Ele falou, isso aqui é minha madrinha, tu foi visitar ela quando ela estava doente. Que legal, E cara. ela faleceu 1 ano e pouco depois. E eu me lembrei logo disso, né? Da questão da relação, né? Quando tu passa pela vida das pessoas fazendo o que tu sempre fez. E aí eu fiquei pensando ao contrário, né? Tu imagina se eu tivesse tratado mal aquela pessoa, não tivesse ido tratado bem ali naquele dia que eu encontrei, esse mesmo cara que me ajudou, ele poderia pensar, cara, Deixa ele lá. esse cara se arrebentar aí na perna do caramba. Então, isso para mim é o que tu fala, congruência. Então, quando as pessoas começam a querer treinar coisas, eu vou me aproximar lá do Brasil, porque o Brasil tem um programa. Cara, tu vai saber quando as pessoas são. Então, congruência que a gente tanto fala, eu aprendi contigo isso, e eu falo muito isso para as pessoas, cara, quem vai testificar sobre a minha vida são as pessoas que convivem diariamente comigo. Né? Porque quando a gente conta uma pessoa num dia, no outro, a gente pode ser o que a gente quiser, né? A gente pode dublar, Exato. né? Eu sempre falo para as pessoas, pergunta para o meu porteiro como é que eu sou, o porteiro do prédio, onde eu moro, eles vão te dizer se eu sou ruim, eu sou bom, se eu sou arrogante, eu sou não sou. Aquelas pessoas que a gente convive diariamente, elas que podem dizer realmente quem a gente é. Olha aí, o protagonista Paulo César Tinga comigo aqui na estreia do nosso programa, Protagonistas RS, neste domingo, às 10 da noite. Estou nessa câmera aqui, né? Estou enlouquecendo, tá? Estou nessa aqui. O nosso Protagonistas RS, todo domingo às 22 horas e com horários alternativos na nossa programação. Paulo César Tinga, meu convidado. Tinga, o que é melhor ser? Jogador de futebol, empresário, palestrante, escritor? O que você está vivendo mais intensamente hoje? É essa segunda parte, mas o que foi mais fácil ou mais prazeroso de se fazer? Mais trabalhoso e menos lucrativo é ser empresário. Empreendedor. Essa palavra bonita que tem aí. Essa romantizada, né? O empreendedor é o primeiro a chegar, o último a sair, o primeiro a pagar todo mundo e o último a receber. É verdade. Se sobrar. Se sobrar, tu pega. Essa é a grande verdade, ainda mais no Brasil. Mas, e jogar futebol, com certeza, foi... eu sempre digo que eu ganhei muito mais dinheiro quando eu fui funcionário do que quando eu fui patrão, né? Quando eu era funcionário do futebol, eu ganhava bastante dinheiro, chegava nos lugares, estava tudo pronto. Mas, sinceramente, como pessoa, eu estou conseguindo aprender mais nesses últimos 10 anos. Né? Mas, lógico que eu conecto hoje como empresário muita coisa que eu vivi no futebol, né? Das relações, porque à medida que a tecnologia vai avançando, para mim, eu tenho vivenciado isso diariamente, a grande dificuldade vai ser as relações humanas. E o futebol te dá isso como ninguém, né? São poucas instituições, ambientes que te dão tantas oportunidades de tu aprender a lidar com pessoas, gerir pessoas. Um dia tu é bom, outro dia tu erra o gol, tu é ruim. Tu convive com o cara, tu sai com o cara, uma hora amigo e de repente se ele jogar, tu não joga, né? E nós somos parceiros, mas vai jogar só um. Ao mesmo tempo que eu torço para ti ir bem, mas se tu for muito bem, eu não jogo. Então, o futebol, ele te dá um leque gigantesco de relações. Então, eu aprendi muita coisa no futebol, mas como empresário eu tenho me conectado com todo tipo de pessoas, principalmente a minha vida. Eu ando de A a Z, né? No mesmo dia que eu estou comendo lá na Restinga, no nosso projeto lá com morador de rua, no final da tarde eu estou pegando uma carona de avião com alguém e sempre levando, né, encurtando essa distância, às vezes falando para essa pessoa como é que é numa ponta e para essa ponta também falando como é que é a outra ponta. Isso é muito importante, né? Dando oportunidade para todo mundo, porque você faz muito isso, tanto quando estamos junto Batinga, com o projeto lá na Restinga, com o Fome de Aprender, você consegue unir aquele que tem mais condições e que quer ajudar com aquele que às vezes não sabe como e você dá o caminho,
e também oportunizando para aquele que está lá hoje, no fome de aprender, quem sabe tendo um novo trabalho, tendo uma nova oportunidade, um novo aprendizado, que é muito importante, isso ninguém tira, né, Tim? Exatamente, e até explicando às vezes, né, que quem está comendo lá no nosso projeto, eles têm a clareza, porque a gente pratica isso e fala isso, que aquilo ali não é grátis, alguém está pagando, não tem almoço grátis. É grátis para eles, mas alguém está pagando, tem alguém que está trabalhando e que nos ajuda. Eu todo mês eu ponho grana ali graças ao meu trabalho, né? Porque a base de tudo é o emprego. O maior projeto social ainda, o melhor inventado ainda é o emprego. Gostaria que fosse outro, mas não é. O maior projeto que tem hoje no mundo é a geração de emprego. Quando tu trabalhando, tu tem condições de sustentar e ajudar alguém. Então, eu só consigo criar alguns projetos, tanto lá na Resting e algumas pessoas que eu tenho, pessoas físicas que eu ajudo, que eu incentivo diretamente, alguns no esporte, outros para pagar um aluguel, alguma coisa. Eu sempre falo para eles, eu só estou fazendo isso porque os meus negócios vão bem. O dia que os meus negócios não for bem, não tem como eu te ajudar. Exato. Né? É uma lei natural. Se eu tenho comida só para minha casa, eu vou comer minha casa primeiro. Depois eu vou te ajudar. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, cara, torça para os teus parceiros ir bem, pratique aquilo que estão falando em cima dos palcos, né? Compra do teu parceiro. Eu tenho comigo, né, quase todas as ideias que eu pratico, ou projetos que eu faço, eu sempre tenho bastante gente como parceiro. Muita gente são apoiadores, muita gente consome, né? Quando eu tinha loja, pô, os caras viviam lá dentro da loja, né? Tu esteve na nossa loja. Aliás, eu fiz, durante essa semana, eu faço minha atividade física pela manhã, e eu tenho uma maravilhosa, que é futebol, que é uma coisa que eu também gosto, do território sagrado, e foi a camisa que eu utilizei. Eu utilizo toda semana ela. E de boa qualidade. Tem anos que eu comprei e está lá até hoje. Exato. Então, quando eu lancei a loja, eu lembro que foi uma galera de amigos, um amigo meu falou, pô, Tinga, tudo que tu bota a mão, a galera vem contigo. Eu falei, cara, sabe por quê? Porque eu vou com a galera também. Eu sou um cara que eu sempre compro de amigo, valorizo amigo, compro as ideias dos amigos, porque quando tu tiver um negócio, o cara vai praticar isso, né? Então, isso não é uma coisa muito natural aqui no Brasil. Às vezes teu parceiro abre uma loja, a tua amiga abre um salão de beleza, tu passa na frente dela e vai num que tu não conhece, né? Então, se a gente começa a praticar isso, vai ser praticado com a gente isso também. Então, o sucesso das coisas que a gente bota a mão e dá certo é por causa disso, porque eu sempre tento, quando eu vou criar alguma coisa, né, e o BIM, meu time agora, principalmente da tecnologia, que são de Canela, que vieram morar aqui em Porto Alegre, eles entenderam bem isso, eles sempre já pegaram isso, né? Quando a gente tem alguma coisa que a gente precisa, algum serviço, a gente sempre pensa em alguém que já prestou um serviço para nós. E principalmente aquele que já prestou um serviço até de graça quando nós não tínhamos condições de investir. Pô, quando a gente tem um pouquinho, cara, como é que a gente vai fazer? Para quem que procuramos essas pessoas? Então, eu acho que isso, se a gente praticasse mais isso, nós estaria muito melhor. Até porque eu brinco no final também, né? Se meus amigos não estiverem bem, quando eles estiverem mal é para mim que eles vão pedir, né? Então eu quero mais consumir deles para que eles estejam bem, né? Muito bom. Grande Tinga comigo hoje aqui no Protagonistas RS, na estreia do nosso programa aqui na Apoio Streaming TV. Nós vamos para o intervalo rápido, justamente como estamos junto by Tinga, e na volta a gente vai conversar um pouquinho mais com o nosso convidado de hoje, Paulo César Fonseca do Nascimento, o Tinga. Vamos conferir. O Tamo Junto by Tinga é o primeiro People Place da América do Sul. No Tamo Junto, oportunidades, empresas e pessoas do bem se unem. Como é que é, Tinga? É Tamo Junto. Aqui, a confiança nos une. Acesse Tamo Junto by Tinga e descubra como é. Tamo junto na fé. Tamo junto até dar fé. Tamo junto. Tamo junto by Tinga, o primeiro People Place da América Latina. Que legal, hein, Tinga? Muito bacana. O pessoal pode conferir esse trabalho que você está realizando, unindo pessoas, eu diria até unindo sonhos. Quando você tem ali uma plataforma que dá descontos no turismo, por exemplo, a pessoa vai para Gramado, vai para a Serra, vai para o litoral, vai ter um parceiro que vai estar lá proporcionando isso, né? Junto com o Tamo Junto by Tinga. Parabéns, cara, mas eu já te falei isso desde o primeiro momento que você me trouxe
o Tamo Junto Baitinga, você me explicou o que era. Eu já falei da alegria de poder estar junto, o Pô Streaming TV está lá também. É uma alegria para nós, porque é um projeto muito legal. E ficou bacana o VT, hein? Ficou legal, né? Ficou bacana. A galera tá se puxando, né? Tô até mais bonitinho ali. Tá? Ficou bom demais. Tinga, vamos mostrar um pouquinho, por favor, Tavson Cedos, a nossa produção com o Tavson preparou aí alguns dos momentos da tua vida, da tua carreira. O que significa essa pessoa na tua vida, Tinga? Essa é a minha primeira mentora, né? Já que tem uma palavra na moda, mentora, essa é a minha primeira mentora. E ela não precisou falar muita coisa, só falou que ia trabalhar, saía com uma sacolinha pequena e de noite voltava com 2 cheias, com um monte de comida, bebida. E até hoje eu acredito que a única mágica de verdade é o trabalho, a única que eu vi transformar a sacola vazia em 2 cheias. Que legal, Tinga. Vamos ver um pouquinho da carreira do Tinga aí a família. Uma família grande, né? Olha aí. Pessoal sempre unido. Aí o Tinga com a camisa do Grêmio. Olha só que maravilha. Olha aí, lá na Alemanha, hein? Klopp começando. Entende pouco isso aí, né? É. Que maravilha. Aí no Cruzeiro, onde foi dirigente e respeitadíssimo. Esteve no último final de semana por lá. Olha aí com o Lucas Leiva, o alemão aí. O alemão é meu parceiro hoje. Falei com ele ontem, gente boa demais. Grande Lucas Leiva. O Internacional, que é o time do teu coração, né, Tinga? E você teve uma entrega muito grande aí nas palestras, sempre trabalhando, levando essa palavra de motivação, de mobilização, chamando a atenção da sorte. Tinga posta de manhã cedinho, lá 6 da manhã, 5 da manhã, olha aqui, eu tô chamando a atenção da sorte. Aí com o Alexandre Pires também. Aí você é lá na casa do Dodge, lá na praia, né? Esse é a nossa confraria lá de final de ano. São 3 meses de pré-temporada. Que maravilha, lá com o Dodge Sirena. Tinga, qual é o conselho que você dá para o cara que quer ser um grande empresário hoje? Eu vou puxar pelo empresário. O jogador, a gente sabe a tua história e eu vou te questionar um pouquinho do futebol atual antes do final do programa, temos mais 4 minutos e meio. Mas para quem quer ser sucesso como empresário, onde é que começa esse trabalho para ele alcançar esse êxito na carreira dele? Acho que de tudo que eu vivi e consigo praticar até hoje, que para mim foi onde me fez estar onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo, porque na verdade a gente nunca está em lugar nenhum, né? A gente vai estar fazendo coisas, é a curiosidade. Acho que o que move o mundo é a curiosidade. E quando tu é curioso, tu vai fazer perguntas. Então, a minha grande escola como empresário é as perguntas. Então, todo o ambiente que eu estou tentando, de alguma forma, enxergar, né, sem perguntar, enxergar o que está faltando e depois perguntar. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a viajar em 2015 no Brasil para conhecer algumas empresas. Na época não existia o podcast, né? Então, eu só não gravei, mas eu fui em muitas empresas. E eu lembro que eu estava com o Gustavo Caetano, CEO da Sambatec em Minas Gerais, e só falava inovação na época, em 2015. E eu perguntei para ele o que era inovação. Eu com a 5ª série, né, ele falou assim, Tinga, se tu entregar o que todo mundo está reclamando, tu acaba de inovar. Então, quase todas as coisas que eu faço hoje é baseado na reclamação, na falta, né? O que está faltando? Pô, está faltando isso? Entrega. Né? Hoje, por exemplo, no Brasil, se alguém conseguir entregar a segurança, ele vai ficar bilionário. Verdade. Né? Principalmente em alguns estados, né? Uma das coisas que todo mundo hoje sente falta é a segurança, né? Então, eu acho que a dica é curiosidade. Pergunte. Muito bom, né? Quem mandou um grande abraço para você, tinha apresentador aqui do nosso Pô Streaming TV, professor Bruno Eiseric, lá do Monteiro Lobato. Sério? Que é nosso apresentador aqui com a RS Educação, completou 100 edições essa semana, fui convidado dele, inclusive. O Lolo vai falar contigo, então manda um abraço, nós que esteve no dele como aluno lá. Tudo lá, começou lá a Cíntia, a irmã dele, que me incentivou muito para que eu voltasse a estudar com 37 anos. Me mandou uma mensagem, vai entrevistar o Tinga na estreia do programa, manda um abração para ele, um aluno aplicado, competente e é sucesso hoje. Tinga, temos 2 minutos. O futebol atual, a CBF, essa bagunça, semana passada, inclusive os campeões mundiais com o Dunga como capitão, nosso amigo também me enviou o material que foi divulgado depois.
de protesto contra a bagunça que está o futebol brasileiro, erros de arbitragem contra a Grêmio, contra a Inter, enfim, até eu falava na Rádio Bandeirantes essa semana, não é contra o meu time, o problema é o erro geral, o critério que está sendo adotado. O que está acontecendo com o futebol brasileiro, Tinga? Eu acho que está precisando de mente atuais nas cabeças lá, de dirigentes, precisa ser um pouco de mentalidade mais atual para não perder a mão, né? Vamos falar bem direto e rápido assim, VAR, na minha opinião, tem que ter no mínimo alguém que jogou bola lá em cima. Tem um atleta, e não precisa ser atleta profissional, de cada 1000 jogadores sai um para profissional. Então tem 999 ali que se tu pegar lá e der um curso de VAR, vão entregar. Bem, vão saber o que é uma cotovelada, o que é só uma impulsão, vão saber diferenciar bem que coisa que quem não joga bola nem na rua vai saber. Então você não precisa ser profissional, o cara de rua sabe. Campeonato brasileiro, ele não é mais atrativo, né? Nós somos uma indústria do consumo rápido. Nova geração, ela quer as coisas 1 minuto, eles querem corte. Então hoje tu ficar 90 minutos para assistir um jogo que para 20 minutos de VAR, mais 20 minutos de bola que fica fora e acaba 0-0, a gente vai ir perdendo a mão. O que sustenta aí no futebol brasileiro é a paixão, o amor do pai, do vô que levou, porque se for pegar como entretenimento, nós estamos abrindo uma janela muito grande para outras modalidades que estão entregando isso em curto tempo. Então eu penso que o futebol brasileiro precisa de ter gente com a mente atual do que está acontecendo com a transformação do mundo, senão daqui a pouco as pessoas não vão querer nem mais ir no jogo de futebol. Oxigenar nessa direção de futebol. A gente sabe que sai um, entra o que é primo do outro, filho do outro, e fica o mesmo núcleo e que geralmente não entram em campo, né? Isso que é o pior de tudo, né, Tinga? E separar, a CBF é uma coisa e o Campeonato Brasileiro é outra coisa totalmente diferente. E nós brasileiros, a gente comprou essa ideia de que o futebol brasileiro não está legal porque a seleção não ganha campeonato. Eu discordo totalmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A seleção poderia ganhar e o campeonato está horrível, e o campeonato está bom e a seleção não ganhar. Porque se tivesse uma coisa ligada à outra, a Croácia teria um bom futebol. A Croácia chegou na final na penúltima e na semifinal na última. E o campeonato croata não existe. Então não é a liga é uma coisa e a CBF é outra. Acho que tem que dividir isso e botar pessoas com uma mente mais atual que conheça de futebol. Paulo César Tinga, o protagonista da edição de estreia do Protagonistas RS. Tinga, obrigado, irmão, pela presença. Tamo junto. Sempre é bom estar contigo. Tamo junto, né? Seja fora do ar, no ar, a gente sempre está por perto. Quando a gente não fica muito tempo sem se falar pessoalmente, a gente se fala pelo telefone, enfim, pelo WhatsApp. Nós estamos sempre conectados. Parabéns pela história, parabéns pelo exemplo. Como eu falei, o protagonista, ele inspira, e você é um cara que inspira. Eu aprendo muito contigo todas as vezes que a gente conversa. Sucesso a você, ao Bim, lá no Tamo Junto by Tinga, que está conosco nos intervalos da programação. Você acompanha sempre aí o recado do Tinga, para que você também faça parte desse grande time do Tamo Junto by Tinga. Tem tudo lá, tem empregos, tem peneiras, tem trabalho, como eu falei, no empregos, mas tem aprendizado, tem alimentação, tem turismo, tem entretenimento. Tamo junto, Baitinga, do meu querido Paulo César Tinga. Irmão, obrigado, sucesso. Sabe que a casa é sempre tua, né? Obrigado, tamo junto. Valeu, obrigado a todos pelo carinho da audiência. Todo domingo, 10 da noite, um protagonista é o meu convidado no Protagonistas RS, para inspirar você a ter uma vida ainda melhor, mais inspiradora e sempre buscando sucesso. Com isso que o Tinga colocou hoje aqui. Verdade no coração, não tem nada que supere a verdade. Você trabalhando com verdade, com amor, com fé, tem certeza do teu sucesso. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e eu volto na segunda-feira, no RS Meio-Dia, ao lado do Tavson Esteves, no Espaço de Opinião A Vez do Brasil, e no domingo que vem tem mais uma edição inédita do Protagonistas RS. Até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.